Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo em Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse livro se tornou um verdadeiro fenômeno mundial e não é para menos. Por trás de um romance que parece improvável, a história nos faz umas perguntas bem sérias, sabe? Sobre o que realmente significa viver e, claro, amar. A história toda parte de uma pergunta bem simples, mas poderosa. O que acontece quando duas pessoas, que não poderiam ser mais diferentes, acabam tendo seus destinos entrelaçados? A resposta, como a gente vai ver, muda a vida dos dois para sempre. Vamos entender como isso se desenrola. Então, a premissa do livro é essa, a colisão de dois universos. Pensa só, de um lado, uma vida pequenininha, sem grandes surpresas. E do outro, uma existência que era pura aventura e risco, mas que foi interrompida de um jeito super brutal. E aqui está o contraste fundamental. De um lado, a gente tem a Louisa Clark, a Lou, com aquela vida segura, quase parada no tempo, numa cidadezinha. Do outro, o Will Traynor, um cara que vivia no limite, com uma carreira de sucesso em Londres e viciado em adrenalina. Os caminhos deles, em teoria, nunca deveriam ter se cruzado. Vamos começar mergulhando no mundo da Lou. Aos 26 anos, ela está completamente presa numa rotina. É confortável, sim, mas é uma rotina que não desafia ela em absolutamente nada. E essa citação da própria Lou diz tudo, né? O universo dela era esse. O conforto das pequenas coisas, dos cheiros e sons familiares do café onde ela trabalhava. Um mundo seguro, super previsível e, vamos combinar, sem grandes emoções. E sabe, cada detalhe da vida dela reforça essa imagem de estagnação. Ela mora numa casa cheia, onde o salário dela é crucial para todo mundo, o namoro de 7 anos com Patrick já virou pura rotina, e o maior medo dela, sair do mundinho que ela conhece. E aí, de repente, o mundo dela desaba. O café fecha e isso força a Lou a sair do seu casulo. O desespero por um emprego é tanto que ela acaba numa entrevista para uma vaga de cuidadora, um caminho que ela jamais imaginaria seguir. Agora vamos para o outro extremo da história, o mundo do Will Traynor. Antes do acidente, a vida dele era o exato oposto da de Lou. Viagens, esportes radicais, sucesso. Uma vida cheia de possibilidades que foi interrompida da forma mais trágica que se pode imaginar. Essa frase do Will dita antes do acidente é a prova disso. É a antítese do mundo da Lou. Enquanto ela buscava segurança, ele buscava o risco, a atividade constante. A vida para ele era uma aventura para ser vivida no talo. E essa linha do tempo aqui é de cortar o coração. Olha só a virada. Num momento, o Will era um cara no auge da vida. No instante seguinte, um acidente de moto o deixa tetraplégico, dependendo de cuidados 24 horas por dia. Mas o ponto crucial é que o homem que a Lou encontra não é mais aquele aventureiro. É uma pessoa amargurada, sarcástica, deprimida, que usa a inteligência fiadíssima dele como uma arma para manter todo mundo bem longe. E é exatamente aqui que esses dois mundos finalmente colidem. O começo, bom, é tudo menos tranquilo. E logo de cara, Lou descobre o verdadeiro e chocante motivo de ter sido contratada. Gente, o primeiro encontro deles é um desastre completo. O Will a recebe com uma hostilidade, um desprezo que corta na hora. Desde o início, a comunicação entre eles parece impossível, com um abismo de dor e ressentimento separando os dois. Mas aí o Nathan, o enfermeiro do Will, dá uma pequena pista. Essa fala dele mostra que o comportamento do Will é uma espécie de armadura, sabe? Uma defesa contra a vulnerabilidade que a condição dele impõe. E aqui vem a revelação que muda absolutamente tudo no jogo. A Lou descobre que o Will fez um pacto com os pais. Ele daria 6 meses a eles. 6 meses antes de ir para Dignitas, na Suíça, para um suicídio assistido. De repente, o emprego dela ganha um propósito completamente novo. Não é só cuidar do Will, é tentar salvar a vida dele. Com essa descoberta, a Lou ganha uma missão. Ela bola um plano super ousado, enche os próximos 6 meses com experiências e aventuras para tentar mostrar para o Will que a vida, mesmo com todas as limitações, ainda pode valer a pena. O objetivo é um só, fazê-lo mudar de ideia. É nessa jornada que a verdadeira transformação acontece. E não é só para o Will, não. Talvez de forma ainda mais profunda é para a Lou. Eles acabam se tornando professores um do outro. A dinâmica entre eles vira algo fascinante. Porque enquanto a Lou tenta injetar cor e alegria na vida confinada do Will, ele a provoca, a desafia para que ela enxergue o quão pequena e limitada a própria vida dela se tornou. E este é um momento chave. É o Will percebendo todo o potencial não realizado da Lou e empurrando ela para fora da zona de conforto.
Ele a incentiva a querer mais da vida, a ser ambiciosa, a viver de verdade, sabe? E esse detalhe da tatuagem do Will, nossa, é de uma força incrível. Um código de barras com a data do acidente. Para ele, é como se fosse a data de validade da vida antiga. É um símbolo de uma aceitação dolorosa, mas definitiva, da sua nova realidade. E então, a gente chega ao desfecho, que é complexo e, vamos ser sinceros, bastante controverso. Mesmo com toda a jornada, com o amor e a felicidade que eles encontram juntos, o Will não muda de ideia. Ele argumenta que, para ele, a qualidade de vida é mais importante que a vida em si. A decisão final é dele, um ato de autonomia sobre o próprio destino. A mensagem final do livro está toda contida na carta que Will deixa para Lou. No fim das contas, ela não conseguiu salvá-lo da morte, mas o salvou da amargura. E o legado que ele deixa para ela é esse chamado Viva Corajosamente. Vá em frente, não se acomode. E a história nos deixa com essa reflexão. A jornada da Lou e do Will é um lembrete muito poderoso de que a vida é finita. Se a gente tivesse uma única chance de deixar uma instrução para alguém sobre como viver, qual seria a nossa mensagem? Fica aí para a gente pensar.